Olá, Alessandro Mascarenhas, dando sequência à musculação e obesidade, obesidade e musculação. Na primeira parte nós falamos dos desafios mentais do obeso para fazer principalmente a musculação com o objetivo de perder peso e com aquela informação já arraigada dentro da mente, dentro do cérebro, de que é a balança diminuindo números que vai resolver o problema dele. E aí nós contextualizamos esses desafios e entregamos, como ressignificar esse possível resultado de emagrecimento com a musculação, diferente do que é o resultado vindo na diminuição de números na balança, Falamos a respeito disso, é um passo importante e hoje vamos falar, dando continuidade nos desafios térmicos do obeso praticante de musculação para emagrecimento. E é muito importante a gente entender tanto o obeso que está buscando na musculação algo para reduzir gordura, quanto o personal, o instrutor, o treinador, o preparador dessa pessoa. É importante que haja esse entendimento, do que ocorre fisiologicamente, ou seja, dentro do corpo de um obeso praticando musculação, e que pode se tornar um desafio para ele ou pode agregar algo que seja mais favorável para ele permanecer treinado. Então, nós vamos falar de termorregulagens, ou seja, um obeso tem muito músculo, ele carrega muito peso, muita carga, então a musculatura tem que ser desenvolvida. O que acontece é que ele não enxerga isso, porque ele tem uma camada grossa de gordura que está debaixo da pele. E aí começa a ter a necessidade de compreender que pode estar acontecendo ali um problema. Por quê? Porque para se treinar tem que ter energia, para obter energia tem que produzir calor. Para produzir calor aumenta a temperatura dentro do corpo. O que o corpo tem que fazer? Ele tem que jogar esse calor, esse excesso de calor produzido internamente para fora. É um mecanismo de termorregulação. Isso é feito normalmente através da água. Então a água sai normalmente pela transpiração e leva consigo o excesso do calor. Por quê? Porque toda enzima, todo hormônio tem uma temperatura, tem um pH ótimo. Quando essa temperatura interna começa a aumentar, enzimas vão sendo inativadas, outras ativadas, e o metabolismo começa a alterar. Então, aquela dificuldade de obter energia para continuar treinando pode vir de um excesso de temperatura interna, inativando alguma enzima energética, e aí você para de ter energia para continuar treinando. Então é importante compreender esse procedimento, esse processo que está acontecendo. E é importante compreender que existem dois mecanismos de termorregulagem do calor. O primeiro, que é muito fácil de compreender, que é a transpiração, ela pode se tornar um problema para o obeso. Por quê? Vai molhar os equipamentos todos, vai ficar gotejando água onde for, onde passar. Eu tenho alunos assim, eu venho com um paninho logo em seguida atrás dele, para ele não escorregar no piso, por exemplo, que é um piso branco, onde é o meu estúdio, e ele vinha cair, ter uma queda e machucar. Então eu venho o tempo todo com um paninho, limpa daqui, limpa dali, terminou de treinar, tá uma poça d'água, tem que vir com um pano, secar, depois vir higienizar. É assim, é um processo, é natural. Agora é preciso compreender, porque isso não pode se tornar um inconveniente, porque senão o obeso deixa de vir treinar porque ele está transpirando muito. Tem que criar esse mecanismo de compreensão para poder facilitar o dia. Então, o que eu sempre digo é o seguinte: tenha sempre um paninho em mão para imediatamente, logo após o uso de um equipamento por um obeso, por exemplo, que está transpirando muito, a gente vai lá e limpa, já seca, porque tira da memória aquilo. Ele não vai ficar lembrando o tempo todo que ele transpira demais e que isso é uma coisa inconveniente. Não precisa. Então, limpa. É igual leite derramado, vai lá e limpa, depois pergunta quem que tornou, mas tem que ser rápido, Então é uma ação importante. E quando ele transpira demais, ótimo, isso é muito bom, sabe por quê? É sinal que ele está jogando o excesso de calor para fora e está diminuindo a temperatura interna. Então isso aí é uma maravilha, muito bom nesse sentido. O grande desafio é que tem obeso que aí ele já não transpira. E aí, como é que ele termorregula o calor interno do corpo dele?
Porque se isso não acontecer, essa regulagem não acontecer, uma coisa é certa, ele vai parar de produzir energia. E aí, meu caro, você vai olhar para ele, o cara precisa emagrecer, o cara tem um desequilíbrio aqui ou outro que está levando ele a estar com excesso de peso. A gente começa a criar pré-conceitos na nossa cabeça, no nosso cérebro. Ele é preconceituoso mesmo. E aí o que acontece? A gente fala, o cara já está de corpo mole. Não está, ele está sem energia. Por que está sem energia? Porque as ATPase, as enzimas que quebram ATP para a produção de energia, vão inativar, porque você aumentou a temperatura interna do corpo. O cara está praticamente com febre, está treinando com febre, uma febre produzida pelo excesso de calor, e ele não consegue jogar esse excesso de calor para fora. Por quê? Porque ele não está transpirando. Aí o outro mecanismo, que eu falei que são dois, o segundo mecanismo de termorregulação, se ele não transpira, é bexiga. A bexiga vai encher d'água, vai encher de xixi, e aí ele tem que ir no banheiro jogar essa água fora, porque é o mecanismo que o corpo está tendo de jogar calor para fora. Então tem que respeitar, tem que estar consciente disso, tem que dar as pausas no treino. Já fez xixi? Vai lá, que ele deve estar com a bexiga cheia. Se ele não transpira, né? Se ele transpira, ele está gotejando água para todo lado. Se não transpira, a bexiga está cheia. Aí vai passar um exercício abdominal, um agachamento, um exercício mais que vai trabalhar com a cintura pélvica, né? Vai ter uma flexão de quadril, por exemplo, pode ficar um inconveniente, pode ter um desconforto. Então, é importante conversar isso com o obeso, porque às vezes ele fica também constrangido. Fala, pô, já é a segunda vez que eu paro o treino para ir no banheiro. Às vezes ele está pensando que eu estou até com diarreia, né? Assim, enfim, são coisas que podem vir a passar. Então, cabe ao treinador que está acompanhando a ter esse discernimento, esse feeling para saber que, olha, isso é possível de acontecer com quem está acima do peso, quer emagrecer e está fazendo a musculação para te ajudar, para se ajudar, para poder perder peso. É muito importante esses dois aspectos. Então, transpiração, ou melhor, reformulando aqui, liberação de calor, que é importante. Ele ocorre através da liberação da água, pela transpiração ou pelo xixi. São dois mecanismos aí termorregulatórios, para não deixar a temperatura interna aumentar demasiadamente. E aí cabe a quem está treinando, quem está junto ali com o cliente obeso, ter esse feeling para saber, se está transpirando bem, que bom, está jogando o calor para fora. Mas terminou de usar um equipamento, vai lá e limpa. Não deixa a pessoa ficar vendo, passa 1 minuto, passa 2, passa 3, ela termina de treinar, olha para o equipamento, às vezes ela mesma sente nojo de ver o equipamento naquele estado, né, todo melado lá, cheio de suor, e aí gera nela um constrangimento. Ela fala, eu que estou causando isso? Nossa, o que as pessoas vão pensar? Então, personal, mas isso não é minha obrigação. Olha, deixa eu te falar o que é uma obrigação de um personal que está acompanhando uma pessoa. É fazer ele ter resultado. Com toda a ética, todo profissionalismo, é fazer ele ter resultado. Se você compreender que é importante para que o seu cliente não tenha um bloqueio mental que pode impedir, inclusive, dele continuar fazendo aula com você, continuar treinando, e aí você perde o cliente. Compreendeu? Então, se você quer passar essa etapa, se você está compreendendo que o simples fato de deixar ficar lá o equipamento cheio de suor por mais 15, 20 minutos é importante, né, para o seu cliente, vai lá e limpe, pô. Eu não me importo em espécie alguma. Na realidade, eu faço isso com os meus clientes. Meu cliente terminou de treinar, eu vou lá e já higienizo o equipamento. Eu entendo que isso é uma coisa que eu preciso fazer, né? Até porque outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo vai vir depois e vai compartilhar aquele equipamento. Então, eu faço isso com todo carinho, com todo cuidado, e é imediato, é incisivo, é logo que puder, na primeira oportunidade, vai lá, limpa o equipamento, para a pessoa não ficar olhando para aquilo e falar, nossa, eu que fiz essa sujeira toda. E vai fazer, vai transpirar, e ótimo, e agradece. Se ele transpirar, ele está jogando calor para fora, está produzindo energia, vai continuar tendo um bom ritmo para treinar. Se não transpira, meu caro, pode liberar ele de tempos em tempos para ir lá fazer o seu xixizinho, porque a bexiga vai estar cheia. É o segundo mecanismo de termorregulação. Ele precisa jogar esse calor para fora. Não transpira, não faz xixi,
muito provavelmente você vai ter que diminuir a intensidade do treino, porque em determinado momento, normalmente depois aí de 40 minutos de treino, ele vai começar a ter dificuldade de dar a mesma energia que estava tendo no início, porque ele vai parar de produzir enzimas, para parar de produzir energia, por inativação enzimática, né? E aí o que vai acontecer? O treino vai ser meia boca, era para gastar aí 1.700 calorias aí num treino, ele vai gastar 450, né? A gente sabe que o obeso, dependendo da fase que ele está, o importante é gastar caloria para equalizar, retirar um pouquinho a mais da reserva de energia, criar um desequilíbrio energético negativo, positivo, né? Onde ele vai negativo, onde ele vai gastar mais energia do que vai acumular, negativo, um balanço energético negativo, gastasse mais energia do que acumula no corpo, e o corpo vai mexendo na reserva de energia. Então são estratégias importantes. A termorregulação é o que nós nos propomos a falar hoje, é uma etapa muito importante para que o obeso possa sim treinar, possa gastar suas calorias, né? Possa se sentir bem, com todos os inconvenientes, mas que ele se sinta o melhor possível. E é um detalhe que quem está acompanhando, se criar esse feeling, essa afinidade com o seu cliente, com certeza ele vai caminhar junto com você para um próximo nível. E aí num próximo nível você vai ter outras estratégias para continuar fazendo ele ter resultado. Então a dica foi essa: termorregulação, transpira ou faz xixi para jogar o calor para fora, manter as enzimas ótimas, ter energia para treinar, dar o seu melhor, gastar energia, gastar caloria e mudar para a próxima etapa. Essa é a segunda fase então do obesidade e musculação. Se você gostou, dá um like aí, se fez sentido, compartilha com outra pessoa e vamos dar continuidade aí, logo vem a próxima aí.